Olá pessoal, nessa semana na novela 3 vezes Ana Ernestina descobre as safadezas de Ana Letícia e a esbofeteia. Orlando descobre que Ana Lúcia não é filha de Soledade, e sim de uma poderosa família rica, e não termina por aí. Evaristo sequestra Santiago e o acusa de assassinato. Saiba todos os detalhes como isso e muito mais vai acontecer agora no resumo semanal de 13 a 17 de fevereiro. Novela 3 vezes Ana, mas antes peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 13 de fevereiro, Ana Letícia fica feliz ao ver que Ana Laura viu ela e Ramiro aos beijos. Ramiro tenta se explicar com Ana Laura dissimulada. Ana Letícia diz que não tem nada para explicar e que os três poderiam jantar. Ana Laura decide ir embora. E Ana Letícia se faz de cínica. Ramiro fala para Letícia que é uma pena ela não ter valorizado Marcelo. Santiago e Ana Lúcia saem para jantar juntos. Ana Lúcia diz a Santiago que está perdidamente apaixonada por ele e que tem medo de perder ele para a esposa dele caso um dia ela apareça. Evaristo e Soledade entram em contato e ela conta que o rapaz apareceu em sua casa, o qual ele roubou as informações. Soledade conta a Evaristo que está na capital e que jamais voltará ao vilarejo. Evaristo alerta Soledade sobre Marcelo, mas ela mente dizendo que não encontrou mais aquele homem. Ele disse que quer saber onde ela está e chama ela de filha. Soledade diz ao velho que não é filha dele e que vai deixar ele no seu passado. Ana Letícia chega em casa tarde da noite e Ana Laura diz que estava esperando ela chegar. Hipócrita, Ana Letícia diz à irmã que o beijo entre ela e Ramiro só demonstra que ele está jogando com as duas. Ana Laura sente confusa devido às manipulações de Ana Letícia. Ela disse que Ramiro lhe confessou que a ama e que por isso abandonou a China no altar. Ana Laura se nega a acreditar e chora. Ana Letícia diz que Letícia cínica como sempre agiu com normalidade. Ana Letícia segue envenenando a alma de Ana Laura contra Ramiro, dizendo que foi ele quem a beijou à força e ficou surpreso. Gente, essa Ana Letícia é o próprio cão. Como uma pessoa pode ser tão malvada e cruel com a própria irmã que não fez nada contra ela? Ana Laura chora e sofre. Acreditando nas palavras da irmã malvada, Santiago jura a Ana Lúcia que a mulher que sonhava era idêntica a ela. Ana Lúcia disse que isso não é possível, ele sonhava com ela sem sequer a conhecer. Santiago diz que ela é a mulher destinada para ele e se beijam. Soledade os vê novamente e se preocupa. Ana Laura agradece Ana Letícia por ter aberto seus olhos. Tá boa noite para a safada e vai para o quarto dormir. A cada dia que passa, Ana Letícia se atormenta mais por ela ter sido responsável pela morte de seus pais. Ana Letícia tem um pesadelo com Ana Lúcia criança e sai correndo desesperada. Ana Letícia diz a Ernestina que as lembranças do passado não a deixem em paz e pede para a avó permitir que ela durma com ela naquela noite, pois tem medo. Ernestina tenta consolar a neta e permitindo que ela durma em seu quarto. Ernestina diz a Ana Letícia que ela era uma sapeca quando não conseguia o que queria quando criança. Ana Laura sempre foi calada e Ana Lúcia muito alegre. Ela diz a Ana Letícia que acreditava que Ana Lúcia estava viva, mas que talvez não seja melhor criar falsas esperanças. Hipócrita, Ana Letícia fala para a avó que teve uma lembrança horrível que foi Ana Laura que puxou o volante do carro de seu pai e por isso ele perdeu o controle. Ernestina fica chocada e se sente mal. No dia seguinte, Soledade começa a amolecer com Santiago. Ernestina está incrédula com a revelação de Ana Letícia. Valentim e Ana Laura se encontram na fundação e ele disse que queria ver Valentim. Se oferece para trabalhar na fundação e Ana Laura aceita a ajuda dele e chama para tomar um café juntos e ela aceita. Mariana diz a Ana Letícia que ela espera na frente da empresa, pois ele vai viajar para o litoral. Ana Letícia quer ir com o tio e diz que vai convencer sua avó Ernestina para ir com eles. Mariano não consegue dizer não à sobrinha mesmo querendo. No banco, Leonor observa um homem. Soledade joga celular de Ana Lúcia no lixo e arma plano. Leonor diz a Ernestina que viu o Rodrigo Carçola no banco. Ernestina fica surpresa.
Bernardo e Rodrigo se encontram no restaurante. Bernardo pergunta se o amigo falou com Ernestina. Rodrigo diz que não. Leonor mostra uma foto para Ernestina, dela e Rodrigo juntos. Rodrigo diz a Bernardo que não é mais o pobretão do passado, mas que nunca se casou. Ele diz ao amigo que não tem interesse em nada que tenha a ver com Ernestina e espera nunca mais. Zela novamente. Ana Laura pergunta a Valentim o nome da sua namorada que o abandonou. Valentim se nega dizendo que jamais vai pronunciar o nome de sua ex-namorada. Ele conta a sua história para Ana Laura e diz que sua ex-namorada rejeitou depois dele ter ficado paralítico. Ana Laura se sensibiliza ao ficar sabendo da triste história de Valentim. Ela pergunta o que fez seguir em frente e ele responde: a vingança. Terça-feira, 14 de fevereiro. Ana Laura pergunta a Valentim de quem ele quer se vingar. Valentim diz que falou no sentido figurado e que estava brincando. Ana Laura se tranquiliza e disse que se assustou quando ele falou de vingança. Soledade diz Ana Lúcia que perdeu o celular dela. Ana Lúcia acredita na mentira de Soledade e ela disse que quando tiver condições irá comprar outro. Ernestina sofre um ataque do coração e logo toma seu remédio. Para que ninguém saiba, Ana Letícia chega ali e pede que a avó acompanhe para o litoral com seu tio. Ernestina diz que aquele lugar lhe traz mais lembranças. Ela se lembra que foi lá que conheceu Marcelo e contratou os seus serviços como detetive. Jennifer foi quem conseguiu que Marcelo aceitasse o caso. Marcelo também viu Ana Letícia e ficou apaixonado por ela. Ana Letícia pede que Ernestina viaje com ela para o litoral e que possa visitar o túmulo de Marcelo. Ana Lúcia comenta com Santiago que perdeu seu celular e todos os seus dados. Santiago diz a Ana Lúcia que poderia viajar até o vilarejo para passear e ela cumprimentar seus amigos. Ana Lúcia fica feliz e aceita e conta a Soledade que parece não ter gostado. Ramiro vai à casa de Ernestina e diz que tentou ligar para Ana Laura, mas que ela não atende. Ernestina diz que ele pode ficar ali esperando sua neta e enquanto isso conversa um pouco. Ramiro comenta com Ernestina sobre o grande amor que sente por Ana Laura e que quer um futuro com ela. Ernestina fica emocionada. Veridiana invade o escritório de Mariano e diz que vai o processar. Ana Laura chega em casa e diz à avó que tem algo para falar com ela. Ernestina, emocionada, diz que certamente é que a neta vai aceitar a proposta de se casar com seu amigo. Ramiro chega ali e Ana Laura fica surpresa pela visita dele. Ernestina diz a Ana Letícia que parece que Ana Laura vai aceitar se casar com Ramiro. Cínica, Megera finge alegria e aproveitar para jogar na cara da avó sua preferência por Ana Laura. Ana Lúcia diz a Soledade que não tem como não amar Santiago, pois ele faz de tudo para ver ela feliz e bem. Soledade desmaia. Ana Laura diz a Ramiro que ele não deveria ter ido em sua casa para incomodar sua avó com coisas que não vão acontecer. Ela disse que acreditou nele, mas que se arrependeu. Ramiro questiona se Ana Laura diz isso pelo novo amiguinho Valentim. Ana Laura disse que ele também tem seus segredos e não tem moral para me cobrar nada. Ela disse que ouviu que ele é um hipócrita e revelou saber que ele sente por Ana Letícia. Ramiro se dá conta que Ana Laura viu beijando Ana Letícia. Remédios e Santiago ajuda Soledade. Ana Lúcia fica muito preocupada. Ramiro tenta se explicar para Ana Laura dizendo que foi Ana Letícia que o beijou à força. Ana Laura o chama de canalha e deve ter pensado que iria conquistar Ana Letícia. Ramiro diz que a ama e Ana Laura o acusa de ter beijado sua irmã enquanto ela era casada. Ana Laura disse que se ele tem alguma vergonha na cara que não a procura e nunca mais. Ela volta para dentro da mansão e diz à avó que não vai se casar com Ramiro. Ernestina fica intrigada e pergunta o motivo. Ana Laura revela que viu Ramiro e Ana Letícia se beijando e Letícia fica chocada ao ser desmascarada pela irmã furiosa. Ernestina dá um tapa na cara de Ana Letícia sem vergonha. Ela
Disse que não sabe como ela teve coragem de fazer isso com sua irmã Ana Laura. Diz a avó que ela não deveria ter feito isso. Leonor diz que Ernestina fez muito bem colocar Ana Letícia em seu lugar. Ana Laura disse que as duas estão julgando Ana Letícia mal, pois quem teve a culpa é Ramiro, quem quis jogar com as duas ao mesmo tempo. Já em seu quarto, Ana Letícia está cheia de raiva e surta, dizendo que queria que Ana Laura tivesse morrido. Ana Laura tenta falar com Ana Letícia, mas ela despreza. Ana Laura diz que vai ficar ali até que ela abra a porta para que as duas possam conversar. Cruel. Ana Letícia fala: por mim você pode ficar aí parado igual a um poste até adormecer, a única perna que presta em você. Ana Laura chora e pede que a irmã não fale assim com ela. Ana Letícia disse que jamais irá tolerar isso. Ana Lúcia desiste de viajar para o vilarejo devido ao estado de saúde de Soledade. Ela agradece Santiago por sua compreensão e carinho com ela. Na verdade, Soledade fingiu desmaio para manipular Ana Lúcia e fazer com que ela não viaje. O doutor diz a Remédios que Soledade parece muito saudável, que não entende porque ela desmaiou. Ernestina se arrepende de ter agredido Ana Letícia. Leonor, designer, que Ramiro é muito bom e seria incapaz de brincar com Ana Laura. Ernestina percebe que Leonor está tentando lhe dizer que Ana Letícia é quem se intrometeu entre Ana Laura e Ramiro. Ela se recusa a acreditar que a neta seja cruel e diz a Leonor que confia em suas netas e não nela. Leonor diz saber qual é seu lugar na casa e se retira. Ernestina tenta pedir desculpas a Leonor. Ana Letícia culpa Ana Laura pela avó dela ter a esbofeteado. Ela culpa a irmã de ter roubado o carinho de Ernestina toda a vida e que preferia ter a matado junto a seus pais e Ana Lúcia, pois assim ela seria a única. Ana Laura chora muito pelas palavras cruéis de Ana Letícia e pede que a irmã abra a porta para falar. Ramiro se recorda quando quase que confessou a Marcelo que ele e Ana Letícia havia se beijado, mas acabou não conseguindo. Depois Ana Letícia acabou seduzindo o caminho. Ana Laura implora que Ana Letícia não fique com ódio dela. Ana Letícia aproveitando a situação para fazer Ana Laura se sentir mal e diz que se Ernestina passar mal por aquela situação, a única culpada será Ana Laura. Ana Laura se atormenta mais e Ana Letícia lamenta muito. Satisfeita, a víbora chantageia a irmã, mandando ela não aceita ir com ela e Ernestina para o litoral. Ana Laura acaba aceitando a sugestão de Ana Letícia e ela sorri diabolicamente. Quarta-feira, 15 de fevereiro, Ernestina tenta pedir perdão a Ana Letícia. Ana Letícia sai da casa dizendo que vai andar por aí para chorar e descontarem a injustiça que fez com ela. Ana Laura tenta convencer Ernestina a viajar com Ana Letícia para o litoral. Ernestina diz a Ana Laura que sabe Deus onde Ana Letícia está e que deve estar sofrendo enquanto isso a safada está na boate dançando. Daniel chega na boate e ele e Ana Letícia voltam a ficar frente a frente. Daniel era um antigo pretendente de Ana Letícia. Ernestina exige que Edmundo afaste Ramiro de suas netas, pois não quer ver ele em sua casa. Ela disse que Ramiro foi um cafajeste e tentou se aproveitar de suas netas, jogando com os sentimentos das duas. Edmundo dizer a Ernestina que Ramiro é incapaz de algo assim e que talvez isso seja um mal-entendido. Ernestina se nega a acreditar e pede que Edmundo não permita que seu filho volte a se aproximar de sua família. Ana Lúcia cuida de Soledade. Ela diz que vai precisar trabalhar com Aníbal para ter dinheiro, pois senão a situação econômica delas ficará crítica. Edmundo expulsa Ramiro de sua casa pelo que ele supostamente fez às metas de Ernestina. Ela liga para Ana Laura e diz que não pode dormir sem antes lhe dizer boa noite. Valentim tem um mural em sua casa com as fotos dos Álvares de Castilho e olha as fotos com ódio. Ana Lúcia vai à farmácia comprar remédio para Soledade e acaba ficando frente a frente com Evaristo. Evaristo disse que ela não imagina o prazer que é ver ela de novo. Ana Lúcia acusa Evaristo de ter expulsado ela e sua mãe da casa do vilarejo. Evaristo diz que há muito coisas que Ana Lúcia não sabe sobre Soledade e ele entrega para
ela um cartão para que se vejam no dia seguinte em uma cafeteria, pois precisa conversar. Edmundo reclama com Ramiro pelo que ele fez com Ana Laura e Ana Letícia e diz Ernestina veio reclamar com ele em pessoa. Ramiro disse que isso é uma mentira e que incapaz de algo assim. Ele conta ao pai que a Ana Letícia é culpada, pois ela está interessada nele há muitos anos. Edmundo não acredita no filho. Ana Letícia chega em casa e Ernestina pede perdão à neta pela bofetada que lhe deu. Ana Letícia perdoa a avó e as duas faz combinações de ir para o litoral. Ramiro garante Edmundo que não vai se afastar de Ana Laura, pois a ama. Edmundo diz que ela e Ernestina têm as piores impressões sobre ele. Ramiro decide ir embora da casa de Edmundo na imobiliária. Ana Letícia fica sabendo que Isaac não vai trabalhar naquele dia. Enquanto isso, Isaac, após fazer uma corrida de cavalo, ganha. Ana Lúcia e Santiago vão juntos ao encontro com Evaristo. Santiago avista Evaristo de longe. Diz Ana Lúcia que aquele senhor não lhe inspira confiança. Ana Lúcia pede que Santiago não fique com ela junto com Evaristo, porque talvez ele não vai querer contar o que sabe de sua mãe para ela. O doutor diz a Soledade que ela está ótima de saúde em geral. Soledade fica preocupada. Ana Lúcia se reúne com Evaristo e diz que, depois que sair dali, irá contar para sua mãe sobre o encontro deles, pois não gosta de mentir para ela. Cínico, o velho diz que quer continuar ajudando Soledade, mas que ela não quer aceitar suas boas intenções. Ana Lúcia diz que não acredita em nada, pois ele expulsou elas da casa do vilarejo. Evaristo diz Ana Lúcia que ele e Margarida, mãe da Soledade, eram amantes. Ramiro volta a ir na casa dos Álvares de Castilho e Leonor declara seu apoio a ele. Ela disse que acredita nele e que vai o ajudar a esclarecer essa mentira. Ana Letícia vê Leonor conversando com Ramiro e ameaça. Ela rouba a carta que Ramiro entregou para Leonor para que entregasse Ana Laura. Evaristo conta a Ana Lúcia que ajudou Soledade desde criança. Ele entrega dinheiro para Ana Lúcia, mas ela não aceita, dizendo que não vai aceitar nada que venha dele. Evaristo se coloca à disposição de Ana Lúcia e Soledade. Soledade se oferece a remédios para lhe ajudar na pensão. Ela vê uma foto de Evaristo e Alfredo no quarto de remédios e fica surpresa. Diz que Evaristo era um colega de trabalho de Alfredo e seu compadre. Ana Letícia lê a carta de Ramiro para Ana Laura e depois Evaristo diz a Ana Lúcia que se as tirou da casa do vilarejo foi para se proteger. Ele disse que fez isso pois um homem perigoso estava rondando a casa delas. Ana Lúcia pergunta de quem ele está falando. Evaristo mostra as fotos de Santiago e diz que esse não é o verdadeiro nome dele. Ana Lúcia diz que sabe disso, pois ele perdeu a memória. Evaristo revela a Ana Lúcia que sabe do passado de Santiago, pois ele é um criminoso que assassinou uma pessoa. Ana Lúcia fica chocada. Quinta-feira, 16 de fevereiro. Ana Lúcia se nega a acreditar no que Evaristo diz, mas ele segue fazendo a cabeça dela. Evaristo apresenta falsas identidades de Santiago para Ana Lúcia para que ela possa acreditar que ele é um criminoso. O velho diz que aquele sujeito muda sua identidade para dar continuidade em seus crimes. Evaristo pergunta a Lúcia se ela sabe onde ele pode encontrar o tal do Santiago. Ana Letícia se recorda quando descobriu que Marcelo tinha várias identidades. Ele disse a ela que usava essas falsas identidades para investigar alguns casos mais sérios. Ana Lúcia mente para o velho Evaristo dizendo que a última vez que viu Santiago estava em Santa Cecília e que não sabe onde ele está. Hipócrita, Evaristo disse que certamente Santiago está seguindo e que caso ele se aproxime dela, ela deve se afastar imediatamente. Ele dá instruções do que é para ela o que fazer caso Santiago apareça. Na imobiliária, Samuel diz a Mariano que Veridiana também o processou por ter tirado supostamente sua parte em sua loja. Veridiana comemora saber que Mariano já recebeu o processo e diz que espera que assim ele entenda que há acordos para serem cumpridos. Eles tinham dito a Miranda que o Rodrigo ainda que era seu primeiro amor. Miranda diz que a mãe de Ernestina não gostava de Rodrigo pois ele era pobre. Ernestina diz à amiga
que estava disposta a fazer tudo para continuar com Rodrigo, mas aí veio aquela mulher dizendo que estava grávida dele. Miranda disse que nunca acreditou nessa história e Bernardo jurou para ela que não sabia nada daquela mulher. Soledade pergunta a Remédios se o compadre dela sempre aparece por ali. Remédios diz que não quer falar daquele sujeito ingrato e que já faz 3 anos que não sabe nada de Evaristo Guerra. Ana Lúcia começa a ficar preocupada se tudo que Evaristo lhe disse é verdade. Santiago pergunta a Lúcia o que ela conversou com aquele senhor. Ana Lúcia disse que ele explicou seus motivos por ter o tirado da casa do vilarejo Veridiana. Comenta com Julieta que já processou Mariano. Julieta diz que a admira por ter conquistado tudo com seu esforço, porque ela gosta de tudo que é fácil. Veridiana disse que o preço do luxo que Julieta tanto gosta é muito caro. Ela disse que um dia Daniel vai se casar e que ela vai ficar sozinha com o marido dela. Mariano se surpreende ao saber que Ana Letícia convenceu Ernestina a viajar para o litoral. Ela exige que o tio demita Isaac, pois naquele dia pela manhã tiveram uma reunião com o cliente, mas Isaac não apareceu. Ana Laura comenta com Valentim sobre o tapa que sua avó deu em sua irmã por sua culpa. Valentim tenta consolar e aproveitar para tentar conquistar Ana Laura. Anoitece. Ramiro volta a viajar para Vilarejo para continuar sua investigação. Maribel diz a Orlando que está preocupada com ele, pois ele já não vai mais à academia e nem nos eventos do vilarejo. Orlando diz que sem Ana Lúcia não é a mesma coisa e que seu mundo acabou. Maribel fica furiosa e diz que queria ir embora também para um lugar onde poderia se esquecer dele. Isaac diz a Mariano que tentou se comunicar com Ana Letícia, mas que ela passou o número errado para ele para o prejudicar na imobiliária. Mariano diz que com Ana Letícia é tudo possível. Mariano aceita que Isaac fique no apartamento luxuoso de sua imobiliária. Leonor consola Ana Laura pela falta que ela sente de seus pais. Leonor diz a Ana Laura que não acredita que Ramiro a estava enganando, pois ele desde criança mostrou interesse por ela. Ela revela que Ramiro levou uma carta para ela, mas Ana Letícia roubou e ameaçou para que não desse isso a ela. Ana Laura, ingênua, pensa que a sirigaita da irmã fez isso para proteger do oportunista do Ramiro. Soledade diz a Ana Lúcia que não quer falar sobre sua doença, mas que deve manter o tratamento ali na capital. Ana Lúcia diz à mãe que está cansada dela sempre ocultar coisas e revela que se encontrou com Evaristo Guerra. Soledade fica surpresa. Remédio e Santiago comentam sobre suspeitarem que Soledade esconde um grande segredo. Santiago vê a foto de Alfredo e Evaristo no quarto de Remédios e diz à madrinha: esse homem que estava ao lado de seu marido, madrinha, é o Evaristo. Soledade diz a Ana Lúcia que ela não deveria dar ouvido a Evaristo. Ana Lúcia conta à mãe que Evaristo a garantiu que ela só usou sua doença para saírem do vilarejo e confronta se isso é verdade. Soledade confessa que sim. Ana Lúcia se chateia pelas mentiras da mãe e acusa de querer afastar Santiago dela. Ana Lúcia diz que a mãe conhece Santiago antes dele perder a memória e pergunta se ela se atreve a negar. Soledade jura que nunca viu Santiago em sua vida e que assusta é perdê-la um dia e ficar sozinha. Ana Lúcia tenta tranquilizar a mãe enquanto Soledade diz que ela é sua razão de viver e por isso sua proteção extrema. Soledade diz que queria se afastar de Santiago, pois Evaristo a garantiu que no passado ele era um homem perigoso. Ana Lúcia pergunta por que a mãe não lhe disse isso e Soledade diz que não queria assustar. Ana Lúcia chora e se sente decepcionada. Santiago diz a Remédios que viu Evaristo naquela manhã, pois ele foi falar com Ana Lúcia. Remédios se surpreendeu quando Santiago lhe diz que Evaristo é alguém muito importante na vida de Soledade. Ele diz à madrinha que Evaristo foi padrasto de Soledade depois que a mãe dela faleceu na infância. Remédios fica intrigada e diz ao afilhado que Evaristo nunca mencionou nem com ela e nem com Alfredo sobre Soledade. Santiago diz a Remédios que precisa falar com Evaristo, pois ele é o único que sabe de seu passado.
Evaristo descobre que Soledade e Ana Lúcia se hospedou na pensão de remédios e o velhote do mal diz maldito seja. O Alfredo até depois de morto ainda me causa conflitos. Evaristo ordena seus netos que sigam Soledade e Ana Lúcia e o informe tudo que elas construíram. Ele entrega uma foto de Santiago para seus netos e mandam eles lhe dizer caso vejam aquele sujeito diabólico. O velho diz que quando ver Santiago é para matar. Sexta-feira, 17 de fevereiro. Ana Lúcia diz à mãe que talvez Evaristo tenha mentido. Soledade diz que Evaristo não tem motivos para mentir e que não ganharia nada com isso. Ana Lúcia disse que não confia no velhote. Soledade coloca a decisão do que falar dali para frente nas mãos de Ana Lúcia. Ela diz à filha que mudou sua percepção sobre Santiago, pois viu que ele é um homem bondoso e nobre, mas que talvez seja uma ilusão. Soledade ressalta que a partir de agora Ana Lúcia não vai conseguir deixar de pensar no que Evaristo lhe disse quando Santiago abraçar e beijar. Ana Lúcia chora e se sente muito confusa. No dia seguinte, Maribel decide viajar para a capital para trabalhar com animal no aeroporto. Ana Letícia e Ernestina e Mariano estão prontos para embarcar. Rodrigo também está ali e ele e Ernestina ficam cara a cara. Rodrigo se afasta e Ana Letícia percebe remédios. Ana Lúcia, Soledade e Santiago irá ao parque para passear de longe. Os netos de Evaristo vigia já no passeio. Ana Lúcia e Santiago aproveitam seu amor. Ramiro volta a ir na casa de Soledade, mas ninguém atende. Joana observa Ana Laura, escuta Romeu e Julieta e se grava que foi Ramiro quem a presenteou com a música. Quando Ramiro iria se declarar para Ana Laura, a periguete da Gina chegou e impediu. Valentim vai à casa dos Álvares de Castilho e observa a mansão onde Ernestina vive com suas netas. Ele encontra uma foto de Ana Laura, Ana Letícia e Mariano juntos. Isaac deixa de morar na pensão de remédios. Tadeu tenta convencer de ficar ali na pensão, mas Isaac se recusa, dizendo que não vai se conformar com aquela vida. Isaac humilha o pai, dizendo que o despreza muito seu trabalho e chama de medíocre. Ana Laura e Valentim aproveitam o tempo juntos. Ana Lúcia se diverte-se com Santiago e se beijam no parque. Remédios começa a ficar pensativa porque realmente seja Santiago. Soledade se pergunta por que Ana Lúcia se apaixonou justamente por esse homem no litoral. Jennifer se recorda quando Marcelo falou com ela que pediu Ana Letícia em casamento e que ela aceitou. Jennifer ficou muito feliz pelo amigo e parabenizou, e perguntou como o pai de Marcelo reagiu. Marcelo disse que no dia seguinte Fagundes, seu pai, viria ao litoral para conhecer Ana Letícia. Já nos dias atuais, Ana Letícia não gosta de ver o tio e Jennifer juntos. Santiago, Soledade e Remédios. Ana Lúcia volta do passeio. Soledade e Ana Lúcia. Remédios entre na pensão e Santiago fica ali fora. Evaristo observa Ramiro. Ramiro se encontra com Orlando. Diz que conhece Soledade e que é aquela senhora que vendeu as cervejas para eles da última vez que se viu. Ramiro fica surpreso. Ana Lúcia esconde uma foto de Santiago para que ele não descubra. Ela pega a caixa onde sua mãe esconde as fotos de Sofia para guardar uma foto de Santiago. Evaristo surpreende Santiago com uma arma e manda ele entrar dentro do carro e dirige. Quando Ana Lúcia vai abrir uma caixa para guardar uma foto de Santiago, Soledade chega ali e impede. Ela disse que não suporta quando a filha se mete em suas coisas e privacidade. Ana Lúcia pede desculpas e também diz que não é nenhuma intrometida. Evaristo ordena que Santiago obedeça, caso contrário quem pagará caro são as mulheres que vivem dentro da pensão. Aníbal vê o amigo saindo com Evaristo. Orlando conta a Ramiro que Soledade saiu do vilarejo e que não sabe quando ela volta ao vilarejo. Ele disse que quer falar com ela sobre Sofia Fernandes, que morreu. Aparentemente é filha de Soledade. Ana Lúcia pede a Soledade que nunca diga a Evaristo que Santiago mora ali na pensão com ela. Soledade diz que vai estudar, pergunta o que mentiu para ele, porém ela disse que Evaristo é muito astuto e vigilante, pois ele conhece Remédios, já que ele e Alfredo trabalharam juntos no passado. Aníbal diz a Remédios que viu Santiago saindo com Evaristo. Dentro do carro, Evaristo segue ameaçando
Santiago com um revólver dentro do carro. Santiago pergunta o que Evaristo quer com ele. O velhote responde que vai a um lugar e manda ele não fazer tantas perguntas. Ramiro mostra o Orlando a foto de Ana Laura e diz que se a outra trigêmea não morreu estaria com ela. O Orlando fica chocado ao perceber a semelhança entre Ana Laura e Ana Lúcia. Ramiro mostra a foto de Ana Letícia e ele fica mais surpresa ainda. Orlando descobre que a Ana Lúcia é outra trigêmea, mas fica calado. Diante de Ramiro, ele nega que tenha visto uma garota próxima com as outras duas que ele mostrou. Ana Letícia diz aos familiares que aquela casa ali me lembra de Marcelo. Ela se recorda quando Evaristo lhe confessou que Marcelo estava vivo, mas ela não quis acreditar. Santiago pergunta a Evaristo se é verdade que ele conhece Soledade desde criança e questiona se foi ela quem mandou ele o ameaçar. O velhote Evaristo não responde, mas ameaça Santiago: se ele tentar fazer algo, irá o eliminar. Anoitece. Orlando se recorda de como Soledade ficou nervosa com a presença de Ramiro em sua casa e que trancou Ana Lúcia no armazém em um matagal. Evaristo pergunta qual é a verdadeira relação entre Santiago e Remédio. Santiago diz estava no carro do marido dela quando sofreu acidente e que perdeu a memória. Evaristo acusa Santiago de ter assassinado ao Alfredo. Santiago diz que Remédios conseguiram falar com Alfredo um pouco antes dele morrer e que ele pediu que ela cuidasse dele, pois corria dele. Evaristo disse que seu compadre garantiu que Santiago era um criminoso e assassino.